Olá, boa tarde. Paz e misericórdia, sejam todos bem-vindos a mais um dia, a essa semana, né? Na verdade, a essa semana de live, as mulheres forjadas pela misericórdia, né? Eu sou a irmã Cristiane, sou esposa do Bruce, temos 2 filhos, o Samuel e a Maiara, e temos uma anjinha no céu, né? Desde já eu agradeço aí a presença de cada um por estar aqui, né, prestigiando essa semana de mulheres. Já louvo a Deus pela semana passada, a semana dos homens, que também foi uma bênção, né? É assim, a misericórdia é para todos, né? A misericórdia é para os homens, é para as mulheres, é para nós, né? Aqueles que Jesus se deu na cruz e jorrou o sangue e água da misericórdia por nós. Hoje eu vou estar aqui, né, convidando a irmã Karina, essa irmã que já foi minha formadora, minha querida formadora. Hoje eu tenho o prazer de ser da família, né? Já me considero assim, uma comadre muito amada. Eu tenho a graça de ser a madrinha da Maria Helena. E hoje ela vai estar aqui partilhando com a gente, né, o quão maravilhoso foi a misericórdia de Deus na vida dela. Ela vai poder testemunhar, né, a experiência que ela viveu, né, com a divina misericórdia. Desde já aí, um alô, né, Andréia, minha comadre, seja bem-vindos, Ana Cláudia, Deus abençoe. Cada mulher aí da comunidade, Verônica, sejam bem-vindos e louvado seja o nome do Senhor. Vamos iniciar então, né, essa live em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu peço que o Espírito Santo esteja, né, a falar nos nossos lábios e a tocar no ouvido de vocês e no coração, para que receba esses testemunhos, né, esse testemunho da irmã Karina, como uma terra, seu coração esteja como uma terra boa, para que possa, né, florescer, né, ver a verdade de Jesus Cristo, né, testemunhar. O testemunho é uma história do que Deus fez na vida dela, do que Jesus fez na vida dela. É uma verdade, é um testemunho. Então é um milagre, é uma graça do que Deus fez na vida dessa mulher. Então, através desse testemunho também você vai poder sentir, né, essa presença. Você vai poder se fortalecer e ver, né, que Deus é grande, Deus em sua infinita misericórdia pode fazer com que você também experimente. Basta que você se entregue e se abra a Jesus. Não vou muito me delongar, porque eu falo bastante. Eu já vou convidar, né, a irmã Karina para estar aqui com a gente. Vamos lá. Mando ela, porque eu acho que ela tem bastante coisa para partilhar com a gente, então não vou demorar muito tempo, minha irmã querida. Oi, a paz, tá me ouvindo bem? Tá ótimo, tá bonita. Olha, isso aqui foi preparado pelo meu filho mais velho, Daniel. Né? Ele falou Oh, que eu tinha que usar uma cor no cabelo, anel, pulseira. Então eu deixei ele me preparar, né? Que ele sabe que eu estou fazendo uma live. e Nossa Senhora, né? O brilho de Nossa Senhora faz com que você fique mais bonita. Com É verdade. certeza. Minha Sim. companheira está aqui intercedendo por nós, Santa Faustina Kowalska. E vamos que vamos. Gente, né? Olha, eu me sinto até envergonhada que eu não tenho uma imagem, gente. Só no meu diário. No meu diário Vai eu tenho, providenciar. mas Deus eu vai já estou providenciar. providenciando. Em nome de Jesus, eu vou ter, porque eu quero um quadro do tamanho da parede. Aí tá um pouco mais difícil, mas eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Com Então, minha certeza. irmã.
Complementando aí o que eu estava dizendo, né? Que você vai testemunhar aí pra gente, né? A misericórdia te forjando, né? Como foi Com certeza. essa sua história, como foi experimentar essa misericórdia, como foi o antes e o hoje, né? De todas as mudanças na sua vida. E depois você podendo falar o que você acredita que outras mulheres também possam tomar posse e experimentar, não é verdade? Então pode se Olha, apresentar. gente. Eu sou Karina, consagrada da comunidade Servo da Divina Misericórdia, né? Esposa do Anderson, que está assistindo aí. Minha sogra também está online. Sou mãe de 3. Daniel, de 6 anos. Samuel, de 3 anos. E Maria Helena, de 10 meses. Vai fazer 10 meses. Sou professora e estou aqui para servir ao Senhor. Já falou que é consagrada? Não escutei essa Já parte. foi a primeira coisa. Foi Formadora, consagrada. foi nossa formadora. E agora está Sim, formando as crianças, né, na misericórdia, os com filhos. certeza. Com certeza. Então, né, irmã? Vamos começar pela passagem bíblica, pelo diário. Por onde a gente vai começar? Vamos começar pelo diário, né? Assim, Uh, desde já eu falo para vocês que nesse mover, né, nesse convite a fazer o nosso formador, quem pediu que nós fizéssemos essas lives para as mulheres, e aí eu orando e Karina orando, e depois quando a gente conversa, a gente descobre que Jesus confirma, né, o que ele quer que vocês mulheres experimentassem hoje. Aí eu vou falar o número que eu li, ela vai falar o número que ela leu, e vocês vão ver que é o Espírito Santo querendo amém. mover o coração de vocês através do nosso sim. E assim também será com o sim de vocês. Então, quem tem o diário, o diário que eu tirei foi o número 90, que vai dizer assim, né? Para vocês entrarem na história, Santa Faustina tinha um diretor espiritual, né? O padre, quem fazia a sua direção, e nesse momento é uma conversa dela, primeiro ela falando, né, sobre o padre, e aí o que Jesus fala em resposta dela. E é assim, e está escrito assim: certo dia, isso é Santa Faustina falando, certo dia, vi interiormente o quanto terá que sofrer o meu confessor. Os amigos te abandonarão e todos se oporão a ti. As forças físicas diminuirão. Eu te vi como um cacho de uvas escolhido pelo Senhor e jogado na largar do sofrimento. A tua alma, Padre, em certos momentos estará cheia de dúvidas no que se relaciona com essa obra e comigo. O próprio padre já ia passar dificuldade só por ser o diretor dela. E aí fala assim, Coitado. e como se o próprio Deus lhe opusesse, e perguntei ao Senhor, por que assim procedia com ele? Ela pergunta para Jesus por que Jesus não dava as respostas por padre, deixava o padre sem saber como ia direcionar ela. Por E que que ela aí tinha que fala assim, resolver sozinha, né? Ela tinha que resolver sozinha. como que dificultando o que lhe ordenara? E aí olha o que o Senhor responde a Santa Faustina. Procedo assim com ele para testemunhar que essa obra é minha. Diz-lhe que de nada tenha medo. Para ela dizer para o padre não ter medo. O meu olhar está voltado para ele. Dia e noite. Haverá tantas palmas na sua coroa. Quantas almas se salvarão por essa obra? Não recompenso o bom êxito no trabalho, mas o sofrimento. E aí, minha irmã? E aí? Olha, essa palavra para nós, né? A gente está falando de uma coisa chamada sofrimento. E
Vamos, né? Convenhamos, ninguém gosta de sofrer, né? Ninguém gosta. Fala assim, Ninguém quer, Jesus está né? falando que vai ter sofrimento e ninguém gosta, mas é o sofrimento que nos amadurece. Correto, irmã? Verdade. E aí, lendo essa passagem, me recordei, né, irmã, de um momento onde eu passei, né, pela terceira vez, né, que é sobre o sofrimento. E qual foi o momento que eu posso dizer que eu passei por um grande sofrimento? Foi nos meus trabalhos de parto. Eu já tive 3 partos naturais, né? Então, assim, foi o sofrimento. Eu tive que vencer aquela dor, né? Posso vencer a dor. E cada parto que eu tive foi uma maneira de vencer a dor diferente. E quando chegou a Maria Helena, minha terceira filha, eu acho que chegou o momento que Deus falou assim: a minha filha terá que passar por esse sofrimento novamente, mas de outro jeito. E qual é o outro jeito? Jesus me direcionava, aos 9 meses, passar de uma maneira espiritual, não só por o trabalho, né? O trabalho de parto, como aqui a própria palavra confirma o que Deus estava tocando no nosso coração, né? Não recompenso o bom êxito no trabalho, mas o sofrimento. Por que essa palavra veio de encontro? O Daniel, o meu filho que tem 6 anos, quando ele nasceu, eu tinha 25 anos, gostei da filosofia do parto natural, e aí fui viver essa experiência, só que é diferente quando você lê, quando você estuda, mas quando você vive, é diferente. Eu tive 12 horas de trabalho de parto ativo, né, o primeiro parto. E foi aquele sofrimento, aquela lamentação, que a dor vinha, né? E eu não conhecia o meu corpo, então como é que eu poderia, né, entender tudo aquilo? Então tudo era novo para mim. Eu tive que sair da cadeira de filha e automaticamente virar uma mulher que estava parindo uma criança. E aí, o que acontece? O parto aconteceu naturalmente, foi até antes do meu previsto. Eu estava na minha cabeça que Daniel ia vir de 40 semanas, ele veio de 37. Ele veio no momento em que eu menos esperava, e ele veio. E aí eu entendi que não interessa o que a gente faça, né? Às vezes a gente programa a nossa vida para tantas coisas. Semana que vem eu vou fazer isso. Semana que vem eu vou fazer aquilo. Só que às vezes Deus muda a nossa história de uma maneira que a gente não imagina. E às vezes Ele vai mudar a nossa história por um sofrimento. Ou a perda de alguém, ou uma mudança de vida, ou uma perda de um trabalho. Então, no meu primeiro filho, eu posso dizer que Deus, Ele já tinha colocado no meu coração, com essa situação, que Ele ia mudar a minha história. E quando eu menos esperava. Às vezes a gente traça metas, traça caminhos, e Deus muda. Às vezes nossos planos não são o deles. Isso. A gente deve sim planejar, né? Nós, como seres Sim. humanos, devemos planejar, devemos pedir direção, né, a Jesus, ao Espírito Santo, e fazer planos. Isso cabe a nós. A gente também não deve levar a vida sem planejar, né? Mas a gente deve fazer os nossos planos sabendo que Ele pode mudar os nossos planos a qualquer momento, né? E a gente Sim. deve o quê? Aceitar e ali ter o toque, né? Ter a atenção para perceber que não, Jesus quer dessa forma. E ali você se aceitar, né? Ter uma aceitação e ter a direção para onde Ele está te levando. E aí eu chamo muito isso de refazer a rota, né? Igual quando a gente GPS. faz do Uber, que a gente muda o caminho, errou a rua, vai lá e refaz a rota. Ou seja, o lugar para chegar é o céu. A gente deve buscar o céu. Então, em alguns momentos, a gente, no nosso eu vou traçar, né,
Não, eu vou viver essa vidinha aqui, vou cuidar dos meus, nananana, e vou chegar no céu. Aí Jesus quer o quê? Não, você vai ter essa enfermidade. Não, você vai ter isso. Não, você vai sofrer com a perca de alguém. E aí ele vai mudando a rota, porque ele sabe como é que eu vou fazer para chegar até o céu. Não sou eu vou tentar fazer, né, com que eu chegue. Mas ele vai mudar a rota e aí eu tenho que perceber, né, o que ele está me ensinando, o que ele está me mostrando, o que eu estou precisando aprender e mudar em mim para alcançar essa graça, né? Nessa questão da mudança, eu acho isso bem relevante, né? Importante da gente saber, né? Aceitar na nossa vida. E Mas para nós mulheres, os filhos vêm para nos mudar, vêm para nos. Eu, assim, nessa maternidade, né, há 6 anos, né, que comecei a ser mãe biológica, né, mas ao longo da nossa vida, Deus nos dá a graça de ser mães espirituais de tantas pessoas, né, com mensagens, com palavras, com ajuda. Então, assim, quando a maternidade vai nos forjando para ser pessoas melhores, né? Mesmo aqueles que não têm filha ainda, mas têm afilhados, têm sobrinhos, têm parentes, têm amigas, né? Tem amigas que uma vai ajudando a outra, né? Que nós somos mulheres que uma ajuda a outra, né? Temos que buscar fazer com que a outra irmã cresça. Santa Faustina, ela ao longo do seu diário, ela adorava fazer isso, né? Jesus pedia muito isso a ela, para ela ser aquele porto seguro daquelas irmãs de congregação. Ela veio numa congregação onde ela mudou a história daquela congregação. Então, assim, que possamos ser mulheres que vamos apoiar uma outra, ajudar uma outra, com palavras, com gestos e com orações também. Que muitas vezes a gente não consegue ajudar fisicamente, como esse meio de pandemia, mas às vezes orando, às vezes sendo uma palavra de bom dia, uma palavra de conforto. Então, Deus precisa nos moldar, né? Desse jeito. isso é verdade, né? Eu lembro até no nosso início, né, da comunidade, para quem não sabe, nos eventos a gente tem que dormir na nossa casa-mãe, né? E não é um quarto para gente, né? Todas as mulheres se alojam no chão, na sala, né? É a nossa entrega, né? Nosso desejo de servir é muito maior do que alguns obstáculos, mas vocês imaginam um monte de mulheres com criança pequena numa sala pequena, num espaço pequeno, cada mulher com uma educação diferente com os seus filhos, e ali naquele começo, eu já com os filhos grandes, então eu não vivia mais aquela realidade de criança pequena e Karina com os filhos pequenos. E a convivência era muitas das vezes muito estressante, muito doída uma para outra, né? De uma entender o papel da outra. E é isso que, com o passar do tempo, com a misericórdia, a gente foi aprendendo que a gente tinha que tentar ajudar, mas também respeitar o tempo de cada uma e o processo de cada uma. Eu aprendi muito isso, de ver às vezes as coisas, mas esperar o momento certo para falar. Isso depois eu fui vendo no Diário de Santa Faustina, a forma como ela ajudava essas irmãs. Ela não ia lá brigando, impondo que ela achava certo, que não, ela orava, ela esperava, ela colocava, e com muita sabedoria, com muito jeito, ela ia lá, né, e edificava a irmã com sabedoria. E não briga, né, discussão, ou ficar reclamando com outras irmãs para que todas ficassem com raiva da mesma irmã. Porque, assim, estudando um pouquinho sobre as mulheres, a gente tende às vezes, falar demais, né? A gente tende a falar demais. Eu acho que até tem aquela brincadeira, né? Por que Jesus apareceu para as mulheres? Porque
quando ele ressuscitou, porque todo mundo ia saber. A gente tende a falar, a gente gosta de falar, né? A gente gosta de buscar. Então a gente precisa saber até onde a gente pode ir, né? Até onde pode ir na vida da outra, né? E essa semana de live, ela vai ser assim. A gente vai... Deus vai nos forjando assim, né? De entender. Até a irmã Leandro tá falando assim, mulheres são difíceis. É por isso que Deus vem nos forjando, irmão. Deus vem nos forjando para melhorarmos. Porque a Santa Maria, né? Mãe de Jesus, era uma santa, que é o nosso modelo, né? E Faustina, ela tem uma parte do diário que fala: Senhor, eu sou santa ou eu sou boba, né? Que ela achava que ela era boba porque ela aceitava aquilo que colocava na condição. Sim. Então, assim, a gente começa a entender o que Deus quer, né? E aí, como a gente vai nos forjar? Pelo sofrimento. Deus nos forja pelo sofrimento. E eu digo que do meu primeiro filho, né? Eu tive todo aquele sofrimento, né? Do parto natural. E no segundo filho, o que aconteceu? Eu passei mal, vamos dizer, passei mal não, passei bem, né? Por volta de umas 5h30 da manhã, eu achei assim que eu ia entrar em trabalho de parto. Mas quando eu entrei em trabalho de parto, eu acho que foi umas 6 e pouquinha. Ele nasceu 7h10, no estalar. Assim, ele nasceu, 40 minutos de trabalho de parto. Né? Então foi um trabalho com êxito, né? Como diz o diário aqui, um bom trabalho. Né? Então eu falei, nossa, eu consegui ter um parto rápido, um parto onde eu pudesse nem ter aquele... Eu não mentalizei o sofrimento no segundo parto. Só que aí, no terceiro filho, Deus falou assim, eu quero mudar a tua percepção sobre o nascer, sobre o sofrimento ao nascer. E aí, ele foi dando o que ele foi me conduzindo, né? Para orar pelaquilo, para orar pelas mulheres que necessitavam de graças. E aí foi aonde eu comecei a entender o que Deus queria. E aí, irmã, lá em Gálatas 4, podemos? Podemos, já deixei separado. Gálatas 4, 19 ao 20. Pode ir. Filhinhos, olha o carinho de Deus, né? Para todos que estão aqui. E para todas, né? Filhinhas. Meus. Jesus toma... Paulo, né? Ele fala dessa posse. Filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto? Até que o Cristo seja formado em nós, para que me derás estar agora conosco, para descobrir o tom que convém à minha linguagem, visto que eu me encontro exatamente perplexo ao vosso respeito. E aí, como acontece? Nas dores do parto, tá vendo que a lembrança que traz pra gente é de dor, sofrimento. Muitos homens falam, eu nunca conseguiria passar pela dor do parto, né? O meu marido, quando ele me acompanha em todos os partos, quando sempre acaba um parto, ele olha e fala assim, eu não conseguiria viver essa dor. E aí, a gente está sendo forjada nisso, nessa dor. E eu fui forjada. E até mesmo, quando eu entendi isso, foi no terceiro parto. Um vai complementando o outro. Um filho vai complementando o outro. Por que no terceiro parto eu entendi? Porque a moção de Deus para mim era levar a minha dor
né? Para quem não sabe, existe uma dor de contração, e naquela dor de contração eu orava, eu pedia pelas mulheres que eu sabia que estavam precisando da graça. Nós, da comunidade, a Maria Helena nasceu dia 28 de julho, nós da comunidade, dia 18 de agosto, iríamos viver um retiro de mulheres. E aí eu entregava cada mulher ali, sabe, que iam ser alcançadas pelaquela dor, pelo aquele sofrimento. Eu digo que eu fui orante no meu parto, no meu terceiro parto. E graças a Deus eu tive a graça de ser acompanhada pela minha irmã, Carolina, e aí ela estava ali comigo. Ela não podia sentir a dor por mim, mas ela foi um auxílio na minha dor. E aí eu entregava também ela, né? Cada abraço que ela me dava, eu senti o abraço de Nossa Senhora, né? O abraço onde eu recebia aquele auxílio. E aí, qual é a passagem do diário que a gente pode confirmar isso? É no 1438. Por que a gente vai confirmar isso? Esse foi o número da confirmação, né? E aqui também eu lembro da irmã Karina, né? Nessa questão das dores do parto. Às vezes a pessoa não está entendendo, não está conseguindo linkar com a dor da misericórdia, o momento que ela teve a misericórdia. Assim, a irmã Karina, né, na primeira gestação, no primeiro bebê, ela ainda não queria ter um parto natural, mas ainda não sabia muito bem o sentido daquela experiência. Então, ela sabia, né, o que hoje muitas mulheres sabem, que é mais saudável, que é bem para a saúde do seu filho, que é bem para a saúde dela, que seu corpo vai voltar logo com mais naturalidade. Isso foi o que ela aprendeu, a parte da saúde, né? A parte humana do nosso corpo. O melhor que é um parto natural para a mulher e para o bebê na parte da saúde. Mas ali, né, ela, tipo, vou aceitar essa dor porque é para a minha saúde, para a saúde do meu filho. E ali ela sofreu as dores e foi por isso que ela sofreu as dores, né? Muitas mulheres que têm parto normal eu sofri essa dor, mas aí a dor passou na hora que eu recebi o meu bebê, né? Mas, ainda assim, a vida dela não teve grandes reformas, não foi uma conversão, foi uma vida saudável, né? Um parto saudável, uma vida saudável. Na segunda gestação, ali ela já estava com o corpo, já tinha aprendido, o corpo aprende, né, de certa forma, a dar à luz. E ali na segunda gestação, o corpo dela já sabia como seria, por isso que ela conseguiu ter um parto mais rápido, né? O corpo meio que já sabia o que estava acontecendo. E mais uma vez... O nosso corpo tem memória. Isso. E ali, mais uma vez, ela tem o parto, né, com a dor, porque vai dar à luz a um filho e vai receber o filho dela nos braços e a dor vai passar. Igual as pessoas falam, né, que esquece a dor porque vê a cara da criança, né? Mas nessa terceira gestação, eu lembro que desde o momento em que a Karina descobriu, eu estava com ela nesse momento, e por isso eu posso testemunhar para vocês, para você ter noção que foi tão de Deus queria tanto transformar a vida da Karina, que ela recebeu a notícia de grávida no avivamento de mulheres. Nós estávamos no avivamento de mulheres, onde nós mulheres, né, fomos beber e não servir. Nós fomos nos preparar para servir, para esse outro avivamento que teríamos na nossa comunidade. E lá, ela não querendo, não tô grávida, não quero ver. Eu falei, não, você vai fazer o exame, você vai descobrir. E ela descobriu, né? E eu fui lá, dei um jeito de alguém comprar o exame para ela fazer o exame. E quando ela descobriu, ela chorava, não acreditando ali, né? Naquela gestação. E Deus falava muito forte no meu coração e eu falei para ela, eu falei, aceita, porque essa gravidez vai mudar a sua vida. É por ela
que você vai aprender a ser mulher, a ser mãe, a ser como Nossa Senhora. Vai ser essa gravidez que vai te mudar. E foi verdadeiramente boca de Deus, né? O Espírito Santo. Como a gente falava no início, você, mulher, pode ser boca de Deus para outras mulheres. Para isso que nós fomos criadas, para elevar a outra, para ajudar a outra, para ser o auxílio. Isso é misericórdia. Isso só não é misericórdia quando você está com a sua boca fechada e só profetiza e só coloca coisas na vida do outro que vai derrubar, que vai levar à depressão, que não vai levar o outro a buscar a misericórdia. Porque a misericórdia que eu recebo misericórdia, muito, no diário fala muito sobre isso, Santa Faustina, que para você ter misericórdia, você precisa ser misericórdia. Não basta você receber, você tem que dar ela, né? E eu pude, né, na minha pequenez, na minha miséria, não que eu fosse maior ou melhor do que a irmã, mas naquele momento o Espírito Santo se fez por misericórdia para ser boca para a irmã. E ela, né, com a dor ali naquele momento todo propício, né, que foi milagre de Deus ter sido ali a descobrir a gestação da Maria, né, e ali ela recebeu e a recebeu de tão bom o Espírito, né, que aí a gestação da Maria, ela compreendeu como é uma gestação cristã, de uma mulher cristã, que é a dor, né, do Cristo, a dor do sacrifício. E Jesus, até mesmo para Santa Faustina, né, ele fala nesse momento de dor, né, na época da Páscoa, né, como é que diz? Esqueci agora, na Via Sacra, né? Tem um momento que Jesus já pensava em Santa Faustina e na dor que ela ia passar e que ela entregaria essas dores. E a gestação, e principalmente o momento de parto, essa dor, você se une à dor de Jesus, na misericórdia, e entrega para a salvação dos outros, para a conversão dos outros, para o refúgio, para a misericórdia de outras pessoas. E foi isso que a Karina, né, aprendeu, experimentou, e eu vou ler aqui no diário a confirmação para que ela continue. No número 1438, o número que a irmã Karina tirou, que fala assim: antes da ceia, entrei por uns momentos na capela para repartir em espírito o pão ázimo, com as pessoas queridas ao meu coração, mas que estão distantes. Primeiramente, entrei em profunda oração e pedi ao Senhor as graças para elas, e depois para cada uma em particular. Jesus deu-me a conhecer quanto isso lhe agrada. E a minha alma encheu-se de uma alegria ainda maior, por Deus amar de maneira especial aqueles a quem nós amamos. Então, nessa dor, né, hoje a gente, o nosso tema, vamos dizer assim, é o sofrimento para o amor. E quem mais do que Jesus, do que a misericórdia, foi o sofrimento, né? A dor para o amor, né? Para a nossa salvação. E ela pôde experimentar isso no parto, né? Pode falar, irmã. Então, uma coisa que vai me nortear nesse número é que fala assim que Santa Faustina entrou na capela em espírito, né? Ela estava pelo agir do Espírito Santo. Então, assim, eu posso dizer que essa minha decisão de ter parto natural, mas trazer a espiritualidade para dentro do parto foi um mover novo, aonde eu pude sentir aquela dor e viver daquela dor. Porque, assim, eu sou uma pessoa baixinha, 1,55 m, né? E sou frágil. Muitas pessoas olham para mim e não vê que eu tenho vou fazer 32 anos. Ah, porque ela é frágil.
porque ela é frágil. Muitas vezes eu martelaram isso na minha cabeça. E eu entender que em Deus eu não sou frágil, é aí que Ele me faz forte, porque eu estou nele, é a diferença. É o que Deus veio me falar neste parto. Porque eu poderia ter tido um parto em êxito, né? Como diz, né, o outro número do diário que a gente leu. Como foi meu segundo parto? Você ter um parto normal em 40 minutos é um bom êxito. Mas eu precisava viver aquele sofrimento em Deus. Em Deus. Não importava se os outros achavam muitas vezes que eu era frágil. Olha só, olha a cura aí, a minha sogra está falando. Ao olhar, porque às vezes a gente olha para a pessoa e acha que a pessoa é frágil, né? Mas em Deus a gente é forte. Tem uma irmã aqui que está falando que ela se sente muito frágil. Irmã, repreende isso na tua vida. Porque se você se olhar como uma pessoa frágil, o entorno seu também vai olhar. Eu não posso aceitar, eu sou frágil, eu não aguento dor, eu sou uma menina mimada. Não é isso que Deus quer da gente. Deus quer se fazer forte porque Ele ama. Em Gálatas, Ele vai falar, filhinhos meus. Ele vai falar na pessoa de Saulo, filhinhos meus. E Deus não quer filhos fracos, frágeis. Ele quer filhos que estejam em espírito e em verdade nele, para que ele possa fazer a fortaleza dele. E aqui, depois ela vai falando assim, primeiramente entrei em profunda oração. Desde a hora que eu percebi que eu estava entrando em trabalho de parto, eu comecei a rezar. Eu falei, Senhor, toma essas dores na tua presença. Eu moro em Guaratiba, né? E eu parei em Realengo, então é mais ou menos uma hora sem trânsito, né? 40 minutos, uma hora sem trânsito. Eu fui daqui, dentro do carro, até Realengo sentindo as dores. E agradecendo a Deus. Tanto que o meu esposo fala assim, ai meu Deus, ela não fala nada. Porque eu estava interiorizando aquela dor. Porque eu precisava que aquela dor fosse para salvar almas, salvar irmãs que estavam em sofrimento. Em sofrimento de anular a vida. E eu não podia deixar mais isso acontecer. Eu tinha que entregar aquela dor para que a vida dessa pessoa se desabrochasse. Então, quando a gente chegou perto de onde eu tive, eu senti que se eu não segurasse a dor, a Maria Helena ia nascer no carro. Ia nascer no carro e eu até virei para minha irmã e falei, olha só, você faz uma massagem aqui que eu preciso relaxar para que eu não possa viver, me entregar a dor e ela nascer. Aí minha irmã olhou assim pra mim, como assim? Eu falei, não, só segura aqui que eu refaço. Então, muitas vezes, no sofrimento, a gente tem que relaxar. Você pode fazer alguma coisa para mudar? Você não pode. Então, viva aquilo. É difícil, Não vou dizer que é fácil, mas a gente vai viver aquilo com Faustina, Jesus Misericordioso, Diário, Sagrada Escritura. Porque nós temos um chamado. Todos temos um chamado a viver essa misericórdia. E quando a gente vive essa misericórdia, estando em Deus, buscando as coisas de Deus, o sofrimento, como o nosso pai fundador falou aqui, o sofrimento é uma prova que a gente está no caminho certo. É uma prova que a gente está no caminho certo. Então, eu vivi esse momento e quando eu cheguei lá na casa do parto, eu falei assim, e eu assim, mentalizando tudo. Tanto que eu até fico brincando que no segundo filho eu cheguei num desespero. Ai, eu tô sentindo dor. Ai, eu tô sentindo dor. Tipo assim, eu quero sentir a dor e não quero sentir a dor, né? Ai, o desespero. E no da Maria Helena, eu fui branda. Parecia que eu não estava sofrendo nada. E às vezes a gente vai ter que passar pela prova e ninguém está percebendo o sofrimento. Tanto que a enfermeira que me examinou, ela falou, nossa, você está contraindo muito. Mas eu ficava
como se nada tivesse acontecendo. Porque eu controlei a minha dor, eu controlei aquele sofrimento. Porque eu não podia espernear. Eu não podia, porque ou era amadurecer, não tinha para onde correr. Ou era se forjar, ou era se forjar. E aí eu fui, né? E eu só falei assim, eu queria ter, apontei aonde eu queria ter, né? E aí, quando eu entrei, a Maria Helena veio. E aí a enfermeira falou assim, mas já, gente? E aí eu peguei a Maria Helena e falei assim, aqui, acabou. Ou começou uma história, entendeu? E aí fui eu que cortei o cordão dela, porque o meu sofrimento faz parte da minha história. Eu tenho que viver com propriedade. Eu não posso querer jogar o meu sofrimento pro outro. Ai, o outro vai viver isso. A gente pode até ser sirineu, né, na vida do irmão. Mas a gente não pode jogar o nosso fardo, o nosso sofrimento para quem não tem nada a ver. As pessoas podem até nos auxiliar, mas o sofrimento é nosso. A gente tem que bater no peito e falar, é meu sofrimento, eu vou pegar. E quantos vão alcançar? Graças, porque eu estou vivendo aquilo. E Santa Faustina falou, foi bem clara aqui, que Jesus me deu a conhecer quanto lhe agradava a minha alma se encher de uma alegria ainda maior por ver Deus amar de maneira especial aqueles a quem nos amamos. Porque ela entrou em oração. A minha dor não foi dor pela dor, foi dor de oração. E aí eu pude ver com propriedade aquilo que Deus queria para mim e para aquelas mulheres que eu tenho certeza que foram alcançadas. Foram alcançadas graças. Agora dá para abrir o sol aqui. O sol até apareceu aqui. Então, que a gente possa entender, né, que aquele sofrimento, aquele amadurecimento é para nos forjar pela misericórdia, sim, mas para sermos pessoas melhores, né? E aí, irmã, é assim, eu sinto que a gente precisa orar, né, pelas mulheres que possam ter alguma dificuldade, né, em ter filhos, que a gente possa orar, né, pelas mulheres que são mães, mas muitas vezes a maternidade é tão ampla que muitas vezes a gente não sabe lidar com aquelas situações que vão aparecendo. A gente precisa ser mulheres que levantam umas às outras, ajudam umas às outras, né? Sim, deixa eu só falar uma coisa aqui para Karina, né? As Karinas da minha vida e a Karina, que é a sua amiga, né? Que está aí, ela colocou sobre a questão da dor, né? Que é muito doído perder. Eu não lembro muito bem como ela colocou, mas ela colocou essa questão de mas dói mais perder a mãe, perder um filho, né? A dor é maior. Então, o que eu te digo, Karina, sobre a dor, né? A dor é maior para cada um. Eu vou achar que a minha dor é muito grande. A Karina vai achar que a dor dela foi muito maior. E você vai achar que a sua dor é muito maior ainda do que a de todos. Por quê? Porque é a minha dor. É você que está sentindo. A nós cabe, né, a unir a você, a orar por você e pedir que você, assim como a Karina fez na dor dela, assim como eu fiz na minha dor, o Senhor sabe o que cada um vai suportar, o que cada um aguenta. Ele só nos dá o que a gente pode carregar. Mas assim, por mim, pelas minhas forças, eu não vou conseguir carregar dor nenhuma. Eu não vou ter força. Mas eu preciso o quê? Pedir, me investir, né? Me reinvestir, me encher das graças, das forças, das armas que o Espírito Santo me dá, que Deus me dá. E com essas forças, assim como a Karina disse, que foi a partir deste momento que ela conseguiu entender a dor e fazer com que essa dor santificasse a vida dela e dos outros.
Então, você pode pegar a dor que você está passando, que você está sofrendo, e ir além, né? Essa dor aqui, o que eu vou fazer com essa dor aqui? O que Jesus quer que eu faça com essa dor, né? Eu vou o quê? Eu vou me encher do Espírito Santo e vou poder testemunhar para outros que Deus pode preencher e mudar a minha dor. E assim eu vou o quê? Eu vou me ajudar, eu vou me sarar e vou sarar os outros. Vou ajudar os outros. A dor, com certeza, ninguém quer passar, né? Ninguém quer sentir. Mas tem um sentido, né? A dor maior, eu tento sempre igualar a minha dor à dor do Cristo. Porque não teve dor maior do que um santo passar por toda aquela dor. Né? Quisera eu, pecadora, né, achar que não vou passar por nada. Então, que você possa, né, pedir a direção do Espírito Santo para que ele, né, possa te mostrar o caminho, né, a direção desse seu novo. Né? Assim como a dor do parto da Karina foi uma nova vida, a Helena mesmo, e uma nova vida para ela. Tudo mudou na vida dela daquele momento. Com certeza hoje tudo mudou na sua vida, né? Porque você já não tem mais aquela pessoa ali com quem você podia contar e confiar. Então agora também é um novo na sua vida. Se Deus quis que você continuasse viva, se você tem uma vida, né? Isso é bênção e a graça de Deus. E aí você agora vai precisar, no Espírito Santo, ver, né, o que Ele quer para a sua vida. Ver a beleza da vida que Ele nos dá. A nossa vida é bela. É maravilhoso a gente poder experimentar as graças de Deus no que Ele quer para nós e não no que eu quero para mim. É aceitar o que Deus quer. A Karina precisou aceitar. Ela não achava que naquele momento a gravidez da Helena fosse mudar a vida dela. Naquele momento ela achou o quê? Ai, não, pô, eu já tenho 2 pequenos, como é que vai ser isso? Eu não quero, isso vai ser trabalho, isso vai ser sofrimento. Isso... Não quer, gente. A gente vê aquilo ali e a gente não quer. Mas era a vontade de Deus para transformar a vida dela. E ela deixou que isso acontecesse, pegando as armas do Espírito Santo para mudar. Você que... Qualquer tipo de dor que você esteja passando nesse momento, né, de desemprego, você está em casa e não consegue ver uma luz, você que perdeu o pai, que perdeu a mãe, que perdeu o amigo querido, né, nessa pandemia, né, nesse vírus que estamos passando hoje. Então, muda, né? Muda a sua rota. Pede o Espírito Santo para que ele agora direcione, né, o caminho, o seu novo caminho. Né? E não fique na cadeirinha da menininha, né, chorando, e eu sou fraca, eu não... Né? Se enche do Espírito. Busca. Eu, de certa forma, amo a internet, porque a internet pode ser muito ruim para a vida de muitos, mas ela pode ser muito boa, porque é na internet que eu participo de terços, que eu ouço pregações, que eu estudo a palavra, que eu, estudo sobre a vida dos santos, que eu ouço sobre conhecer os meus temperamentos. Então, você pode usar a internet para muitas coisas boas. Né? Isso é escolha sua. A escolha é minha, né? A escolha de cada um de nós. E aí, o que a gente pode falar, né? Que eu teria um bônus, né? Eu passaria pelo aquele sofrimento todo, mas eu ia ganhar um filho. Eu ia ter um bônus, né? Eu ia me permitir aquela graça. E aí, quando existe a dor da perda, né? Eu acho que muitas pessoas podem estar perguntando assim, tá bom, mas ela ia ter um filho, aquele filho ia nascer, né? E aí, quando você sente a alegria, o sofrimento e tem a dor, né? E aí, a gente pode perceber que quando a gente abre um pouquinho a nossa mente, assim, que quando eu entendo a dor, ela fica mais aliviada.
né? Ah, se eu entender, eu entendi a dor do meu parto, que seria para minha santificação, né? Que eu teria uma bênção. Então, minha dor foi, para mim, foi aliviada. Mas é a dor da perda, né? Muitos perderam filhos, muitos perderam pais. E aí, para muitas pessoas, não entende por que levou, por que acabou, né? Então, assim, isso vai mexendo com a gente, porque nem tudo a gente entende. Então a dor se torna mais pesada, né? Porque a gente não está entendendo. Eu não queria passar por isso e por que eu estou sofrendo, né? E aí a gente precisa deixar o Espírito Santo conduzir, como Santa Faustina falou aqui. Ela só entendeu que ela tinha que rezar pelas pessoas, ela só entendeu que ela tinha que cuidar espiritualmente com as pessoas quando ela entrou em oração, quando ela estava em espírito. Tem muitas pessoas que perderam filhos, maridos, né? Mas Deus quer alguma coisa. Será que não tem outra pessoa precisando de você? E você está sentindo a sua dor, vivendo a sua dor, não que ela seja menor. Não é isso que a gente está falando aqui. Mas Deus não está no silêncio. Ele está mostrando com essa pandemia, com o sofrimento alheio, que Ele quer mexer em alguma coisa, que Ele quer mudar a nossa história. Então eu preciso entrar em oração e perceber aonde Deus quer me usar. Eu não posso perder alguém e ficar sofrendo aquela dor, porque quando tiver outra pessoa que perca alguém perto de mim, eu vou ser o consolo, porque aquela dor eu vivi, aquela dor eu sei, né? E se a gente consegue se aproximar, se aproveitar das Bíblias, das Sagradas Escrituras, das pregações, a gente tem que alimentar o nosso espírito, senão a gente não consegue sustentar as dores, os sofrimentos. É verdade. Então vamos orar, né? O Senhor pede para que a gente reze pelas mulheres, pelos homens que também estão ali, né? Também vou querer receber a bênção junto dessas mulheres, né? Não é porque é só de mulher que homem não pode participar. Pelo contrário, né? O testemunho da mulher também pode edificar os homens e fazer com que eles entendam mais as suas mulheres, né? Então, desde já, né, eu peço pela intercessão, né, de Santa Faustina, nossa querida patrona, que venham colocar, né, cada mulher, né, cada mulher que se sente identificada com esse sofrimento, né, e que por algum motivo seu ela ainda não consegue colocar a graça nesse sofrimento, consegue unir o sofrimento dela ao sofrimento de Cristo, para que ela possa crescer e se santificar. Eu coloco para Deus que o sangue e a água que Ele chamou na misericórdia venha tocar na ferida dessas mulheres. Eu coloco a Karina, essa dor que ela coloca na perda da sua mãe. Eu coloco a Isolda também, pela perda do pai dela, né, que Nossa Senhora venha confortá-la e venha também a ser alcançada a alma do pai dela pela misericórdia de Deus. Que não podem engravidar. Eu entrego também. Toda mulher que tem problema no útero, Senhor Jesus, o Senhor possa tocar, Senhor Jesus. Toda mulher, Senhor, com alguma enfermidade mental, física, Senhor, o Senhor possa invadir, Senhor, essa casa, Senhor, tirar tudo que não é teu, Senhor Jesus, tudo que não pertence a Ti, Senhor Jesus. Venha tomar conta dessas mulheres, Senhor Jesus. Venha tocar desses homens que cuidam dessas mulheres, Senhor Jesus. Vem, Senhor, tirar toda a frustração, Senhor Jesus, que não é do Senhor. Vem tirar toda a frustração, Senhor, mulheres frustradas com as suas vidas, Senhor Jesus, que isso caia por terra, Senhor Jesus. Venha tocar, Senhor Jesus, dá espírito de alegria para essas mulheres, Senhor. Essas mulheres que são tuas filhas, Senhor, que tu escolheste, Senhor Jesus,
vai tocando a vida dessas mulheres, Senhor Jesus. Tira toda a frustração, irmã. A palavra que vem agora no meu coração é frustração. Toda frustração caia por terra. Eu confirmo que o Senhor coloca também no meu coração que tem mulher dizendo, né, que ai, olha o que aconteceu na vida delas e na minha nunca aconteceu, e eu não sei ver uma graça na minha vida. Você se coloca como miserável, como pequena. Mulher, a misericórdia é para todos, basta que você aceite, né? A bênção, a graça. Jesus criou a todos nós, ele criou a todas nós para sermos vencedoras, para buscar, para lutar. Então, a partir do momento que você aceite a misericórdia e lute, você vai conseguir ver as graças que Deus tem derramado na sua vida. Você não está em vão, você não é uma perdida, uma decaída, uma fraca. Não, irmã, Deus já fez muitas coisas na sua vida. A misericórdia já te alcançou, inclusive por isso que você está aqui ouvindo isso. Porque você tem sido alcançada pela misericórdia, mas você não está com seus ouvidos atentos a receber a palavra de Jesus, a dar o passo. A misericórdia precisa, a visita do Senhor, do Espírito Santo que te visita, precisa que você saia do seu lugar, precisa que você dê o passo, precisa que você levante suas mãos, que você abra os seus lábios aí na sua casa, onde você estiver, e fale para o Senhor: Senhor, faça em mim a tua vontade e faça com que eu aceite a tua vontade na minha vida, que eu aceite os planos e os sonhos que o Senhor tem feito para mim, para que eu veja a grandeza do Cristo e não a sua, irmã. Porque o que nós estamos testemunhando aqui é Jesus. Não é o que eu sou e nem o que a Karina é o que Jesus é em nós. Toda a beleza, toda a grandeza, toda a graça e toda a glória é de Jesus Cristo, é da misericórdia. Nós somos pequenas e pecadoras e miseráveis. Nós só somos grandes porque confiamos e nos entregamos à misericórdia de Deus. Toma posse pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te visita e muda a tua vida. E ele vai auxiliar a tua vida durante toda essa semana. Venha se encher, venha se fortalecer. Porque sim, a história de outras mulheres que aceitaram o Espírito Santo e que estão buscando com dor, com lágrimas, se vencer. Porque também muitas vezes pessoas olharam para mim e disseram que eu não era nada e que não era possível eu ser o que hoje as pessoas verem. Mas não, elas não me veem, elas veem o Cristo, e eu creio nisso, que eu sou a imagem de Cristo. Porque eu busco e me entrego por isso, não por mim, mas por Ele. Então não pense que não é possível que Ele faça em você. É possível Ele fazer em todos. Em todos. Se abra, busque, aceite, se rasgue para Jesus. E Ele vai fazer na sua vida, porque o seu desejo vai estar em compatibilidade com o desejo de Jesus. Quando você deseja uma coisa que Jesus já deseja, já planeja para você, é graça. Aceita, deseja o que Ele quer para você. Só temos mais 1 minuto, irmã. Então, o que veio no meu coração na hora da oração foi que muitas estão se prostrando, mas não é para Jesus. Então, repreende qualquer tipo de força que não é de Jesus. Você tem que se dobrar, mas diante daquele que é o Senhor da nossa vida. Superstição, budismo, qualquer tipo de nova filosofia, não. É se dobrar no poder de Jesus para entender o que você precisa viver. Tem que estar prostrada, ajoelhada diante de Jesus, não diante do nosso inimigo. Então, larga o que você tem que largar para que a graça aconteça. Amém. Olha, irmãs, voltem amanhã. Já estamos terminando, não vai dar tempo. Amém, Karina. Uma graça para nós, uma graça para você.
vocês. Amanhã estamos aqui de novo, às 4 horas. Vai terminar. Tchau.